Atenção, meus amores! Agora os vídeos do canal serão às segundas e quintas, às 11 horas da manhã. Já se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma dica. E vamos ao vídeo. Será que é verdade que os vira-latas, os SRDs, são mais resistentes na saúde, ficam menos doentes do que os cachorros de raça? Ou isso é um mito? Eu vou esclarecer tudo aqui. Depois que você assistir esse vídeo, você vai saber exatamente a verdade. Oi, meus amores! Como é que vocês estão hoje? A gente ouve muito falar que vira-lata nunca fica doente, que vira-lata é resistente, que vira-lata tem ótima saúde, gasta menos dinheiro, né? Tem gente que tem vira-lata nem vacinar vacina porque, né, o bicho é um touro, nunca fica doente. E que os cachorros de raça são frágeis, têm doenças predispostas, né? Tem raças que têm predisposição a várias doenças, né? Bulldog, Pug tem muito problema de pele, o Cavalier tem tendência a ter problemas de coração, o Rottweiler tem tendência a ter câncer, né? A maioria dos Rottweilers tem câncer ou vão ter câncer, enfim. É verdade, existem doenças que são típicas de determinadas raças e esses cachorros têm mais chance de desenvolver essas doenças. E por que isso acontece? E será que os vira-latas realmente estão imunes e não ficam doentes? Não tem predisposição a nenhuma doença? Eu vou explicar tudo nesse vídeo, você vai ficar expert, vai poder explicar para qualquer pessoa sobre esse assunto. E claro, né? Aproveita e compartilha esse vídeo, coloca no seu Instagram, no seu WhatsApp, coloca no seu Facebook, divulga para os amigos, porque essa é uma informação que pouca gente sabe. É verdade sim que os vira-latas têm menos chance de ter doenças genéticas, porque a miscigenação faz com que eles sejam mais resistentes a certas doenças. Como doença genética, você pode ver aí obesidade, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, por exemplo, dermatite atópica, doenças nos olhos, displasia, enfim, são várias doenças que têm fundo genético. E o fato dos vira-latas serem cachorros que têm cruzamento de várias raças, isso faz sim com que eles fiquem um pouco mais resistentes. Primeiro eu quero começar esse vídeo falando por que as raças têm predisposição a determinadas doenças. E aí você vai entender por que os vira-latas são mais resistentes. Imagina que existem 10.000 Cavaliers, tá? Só que para existirem 10.000 Cavaliers, lá atrás, quando a raça foi criada, existiam poucos. Todos os cachorros de raça, eles descendem de cachorros que existiram cruzamentos consanguíneos, que eram parentes. Porque para você manter um padrão, tanto de temperamento, quanto de aparência e tamanho e tudo isso, eles têm ancestrais em comum. Por exemplo, o Bulldog inglês e o Bulldog francês têm ancestrais parecidos. Lá atrás, determinada raça que foi usada para cruzar, aí cruza uma raça com a outra, um cachorro com determinada característica cruza com outro, aí nascem cachorros de determinado jeito, e aí, tipo, nasceu aqui um cachorro do jeito que a gente tá querendo. Um cachorro que tenha o focinho achatado, a orelha pra cima, o porte e tal. Aí, beleza, separa esse cachorro. Aí depois cruza de novo com outro cachorro, nasce parecido. Enfim, a origem de todas as raças é o cruzamento consanguíneo lá atrás. Cachorros que tinham algum parentesco e cruzavam pra dar origem a essa raça e ter mais cachorros de determinada raça. Se a gente pegar 10 Cavaliers, eles vêm, sei lá, de 50 cachorros. Então, que foram cruzando entre si, e aí hoje a gente tem muito mais Cavaliers. Não quer dizer que a Cleo e outro Cavalier são parentes. Até são, porque se você for lá atrás, eles podem ter o mesmo membro da família. Porque para você gerar as raças, precisa ter esse tipo de cruzamento para poder gerar cachorros com aquele tipo de aparência, enfim, e temperamento. Esse cruzamento consanguíneo, lá de trás, quando as raças foram criadas, permitiu que as raças existissem. Então, a gente tem aí raças de todos os tamanhos, de todos os jeitos, com pelo longo, pelo curto, cachorros de trabalho.
cães de guarda, cães que puxam trenó, cachorros que ajudaram o homem a fazer diversas tarefas. Então as raças, elas têm funções, elas foram criadas com um determinado propósito, até o propósito de companhia. Sempre existiu um propósito para a criação de cada raça. E esse cruzamento consanguíneo lá de trás, para que essas raças pudessem existir, favoreceram que hoje a gente consegue prever exatamente como um cachorro vai ficar, né? Você pega um chihuahua, cruza com um chihuahua, vai nascer um chihuahua. Porque eles têm sim um parentesco muito distante, mas tem. As gerações todas desse cachorro são de chihuahuas. Isso significa que eles têm um ancestral em comum. E aí você consegue prever temperamento, né? Consegue prever tudo. Você sabe que os filhotes daqueles dois cachorros que cruzaram, que são da mesma raça, vão nascer iguaizinhos, sabe? Não vai nascer um Rottweiler de um Chihuahua. É mais ou menos isso. O temperamento e as características de cada raça que a gente acha que foi ao acaso, né? Que tipo, dois cachorros cruzaram, nasceu um Chihuahua. Não. No passado, os cachorros foram cruzados com esse fim. Vamos fazer um cachorro pequeno, de orelha pra cima, com focinho curto. E aí eles foram cruzando as raças que existiam na época, os tipos de cachorro que existiam na época, para determinado fim, para criar um cachorro específico. Por exemplo, os cachorros de pastoreio deveriam ser grandes e dóceis, porque eles vão pastorear as ovelhas, mas não podem matar as ovelhas. Então, os cachorros que eram para esse fim de trabalho tinham que ser grandes e dóceis. Os cachorros de guarda têm que ser cachorro que não tem medo, que são corajosos, que são mais ressabiados com estranhos que ele não conhece. Então você não vai botar um bulldog francês pra ser cão de guarda, porque vai entrar o ladrão, ele vai fazer amizade com o ladrão, vai virar a barriguinha pro ladrão. Você não vai botar um cavalier pra ser cão de guarda, porque não vai dar certo. Existem os cães de guarda, que são cães que foram feitos pra isso, que são cães que já têm esse temperamento de proteção e de guardar a casa e proteger a família. Os cachorros de região fria têm que ter uma grande quantidade de gordura para se manter aquecidos. Normalmente tem subpelo, que faz lá toda a proteção térmica do cachorro para ele não sentir muito frio. Enfim, cada cachorro de cada região, criado para algum propósito, precisou ser selecionado para que a raça pudesse existir com o propósito que ela existe. Dependendo da utilidade canina para cada região ou para cada trabalho que ela ia desempenhar, selecionou-se cachorros que atendiam essas exigências. Uma boa parte das raças que a gente conhece hoje teve origem na Idade Média. Se considerarmos a dificuldade de locomoção e o frio da região europeia, dá para entender por que teve muito cruzamento consanguíneo. Cruzando os descendentes uns com os outros, deu para imprimir o fenótipo característico de cada raça. Mas isso tem um preço, porque os genes, né, que deveriam se extinguir se tivessem outros tipos de cruzamento, eles acabaram sendo perpetuados nessas raças, pro bom e pro ruim. Então, por exemplo, o cachorro que tem a genética de ser corajoso, não ter medo, ter porte grande, né, um cachorro para cão de guarda. Isso conferiu, por exemplo, características boas pro Rottweiler ou pro Doberman. Mas também o endocruzamento, né, que é o cruzamento de animais ali consanguíneos, o filho com a mãe, o primo, enfim, os cruzamentos consanguíneos também perpetuaram genes de doenças. Quando você tem dois cachorros com uma probabilidade genética de desenvolver uma doença, se você cruza esses dois cachorros, a chance dos filhotes terem predisposição para desenvolver também essa doença é muito alta, porque você cruzou dois seres que têm predisposição à doença, então os filhotes também vão ter essa predisposição. Por isso que diz que não pode primo casar com primo, né? No caso dos seres humanos, porque se a gente é da mesma família, a minha família tem predisposição a, sei lá, alguma doença do coração. E aí eu caso com meu primo, que é da mesma família, ou seja, a família dele também tem predisposição dessa do coração. Se a gente tem filhos juntos, a chance do nosso filho ter problema de coração é muito mais alta do que se eu tiver filho com uma pessoa que não é da minha família, né? Porque aí a gente mistura os genes. Se você não mistura os genes, você tem mais chance de ter doenças genéticas, porque você está misturando duas pessoas que já têm predisposição àquela doença. E é por isso que as raças acabam tendo predisposições a certas doenças, e é por isso que a gente tem que lidar com isso hoje em dia. Esse cruzamento permitiu que as raças existissem para diversos tipos de trabalho e finalidade.
mas também fez com que as raças tivessem doenças predispostas. Lembrando que ter tendência a uma doença não significa que esse cachorro vai ter essa doença. Significa que ele pode ser portador daquele gene que vai desenvolver a doença. Ele tem chance de não ter nada? Tem. Mas existem doenças sim que eles têm predisposição. Hoje em dia é difícil achar um bulldog ou um pug que não tem nenhum problema de pele. Cavalier, mais de 90% tem problema de coração. Os criadores sérios, que é muito diferente de um criador fundo de quintal ou uma pessoa leiga, eles estão trabalhando para que os cachorros tenham cada vez menos essas doenças predispostas da raça. Então, por isso que também é muito importante você não cruzar o seu cachorro em casa, porque você não conhece de sinofilia, de genética, você não sabe os genes que seu cachorro tem, qual é o histórico da família dele. E também você não comprar de um criador fundo de quintal, de alguém que cruzou o cachorro em casa, de pet shop, de feirinha, de OLX, de Mercado Livre. Não comprar cachorro desse jeito, porque essas pessoas que estão cruzando esses cachorros, elas não fazem ideia do que elas estão fazendo e elas estão ajudando a perpetuar ainda mais essas doenças. Os criadores sérios, eles estão preocupados em acabar com essas doenças das raças, porque as raças existem para atender diversas funções. Até um cão de companhia tem a função de ser um cão de companhia, né? Um cachorro pequeno, pessoa que não tem muito espaço, enfim, cão de alarme, que vai latir quando alguém se aproxima. Os cachorros têm funções. Então, exterminar as raças, extinguir as raças, não é uma coisa que os criadores, que os sinófilos, os criadores sérios, pretendem fazer. Porque eles entendem que as raças existirem é importante para a sinofilia. Faz parte da história do cachorro e atende diversas demandas que a gente tem. Já que não dá para extinguir as raças, nós deveríamos então fazer com que as raças tenham menos problemas genéticos. E isso só dá para ser feito por um criador sério. Ele tem que selecionar muito bem com quem ele vai cruzar esse cachorro para que a ninhada tenha menos tendência a ter problema de coração. E aí, fazendo isso por gerações, a chance dessas doenças serem erradicadas ou serem diminuídas é muito alta, porque foi feita uma seleção para esse cruzamento. O que é muito diferente da sua tia, que tem um poodle e resolve cruzar com o poodle da vizinha para poder ter filhote. Ela não tem a menor ideia do que ela tá fazendo. E aí fica uma guerra, porque de um lado tem gente querendo perpetuar as raças de maneira saudável para que elas não tenham doenças genéticas. E do outro tem uma galera cruzando cachorro sem ter a menor noção, fazendo com que existam mais cachorros doentes no mundo. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa consciência de não dar dinheiro para criador fundo de quintal. E criador fundo de quintal não é apenas aquela pessoa que tem 1000 cachorros para vender e cria todas as raças e mantém os animais em gaiolas, que são esses canis aí que a Luísa Mel invade para poder resgatar e tal. Criador fundo de quintal também é sua tia, que tem um casal de poodle e cruza eles na casa dela. Porque ela não sabe o que ela tá fazendo, ela é totalmente leiga e ela tá prejudicando aquela raça. Os canis sérios de Cavalier, eles têm a regra de só cruzar os cachorros depois dos 2 anos de idade, para ter certeza que aquele cachorro não tem problemas de coração para poder cruzar. E também só vendem castrados, porque se você só vende castrado, não tem chance da pessoa cruzar em casa sem saber o que tá fazendo. Cruzar com um cachorro doente, enfim, não saber o que tá fazendo. Então é muito importante que os canis façam exames, principalmente das doenças principais das raças, só cruzem cachorros saudáveis e só vendam castrados. Só assim vai ser possível os cachorros de raça terem menos problemas de saúde. A miscigenação, assim como a gente, né, que não vai ter filho com primo, que é melhor ter filho com alguém que não é da sua família, a miscigenação, ela é muito benéfica justamente porque você não vai perpetuar, a chance de você perpetuar um gene de alguma doença vindo de 2 pais diferentes é muito menor. Por isso que os vira-latas também são mais resistentes, porque eles têm uma mistura maior de genes. Então a chance de ter 2 genes que combinados vão dar uma doença é menor. Tem outro ponto muito importante que faz toda a diferença na saúde do vira-lata e dos cachorros de raça. A seleção natural. Se você tá na escola, ou se você foi pra escola, ou se você estudou algum dia da sua vida, você vai saber que Darwin falava muito de seleção natural. O mais adaptado sobrevive e o menos adaptado morre. É por isso que as girafas têm pescoço longo, porque as girafas de pescoço curto, naquela região, não alcançavam o topo das árvores e morriam, e apenas as girafas de pescoço longo alcançavam o topo das árvores, e por isso que hoje não tem girafa de pescoço curto, porque essas foram morrendo, as de pescoço longo sobreviviam, cruzavam entre si e geravam mais
animais de pescoço longo, por isso que as girafas têm pescoço longo. E isso é a mesma coisa para os cachorros. No caso de um cachorro que vem de um criador sério, esse cachorro dificilmente vai morrer. Ele só vai morrer, esse filhote só vai morrer, se ele tiver algum problema muito sério, ou se ele nascer morto, ou se ele tiver um problema muito grave de não conseguir mamar, qualquer problema assim que impeça que ele continue, sem, sei lá, qualquer coisa assim, qualquer anomalia muito grave. Mas, em geral, né, se ele for um pouquinho mais fraquinho, ele vai sobreviver, porque o criador, ele vai dar na mamadeira o leite se for necessário, vai dar suplementos de vitamina, vai fazer tudo para aquele cachorro sobreviver. No caso dos vira-latas, existe a seleção natural. Os vira-latas, normalmente, né, eles vêm das ruas. Hoje eles estão em ONGs porque foram resgatados, mas a maioria dos vira-latas, né, são cachorros sem dono, que, né, a origem do vira-lata é essa, cachorros estavam aí na rua e tal, às vezes são resgatados, às vezes não, mas na rua, quando uma cadela tem filhotes, só vão sobreviver os mais fortes. Se algum cachorro daquele ali tem alguma doença genética, tem algum problema de saúde, ou é fraco, ele não vai sobreviver. Às vezes a fêmea até come esse filhote, porque ela sabe que esse filhote não vai sobreviver. E mesmo se ela não comer esse filhote ou não matar esse filhote, o filhote vai morrer naturalmente, porque ele não tem saúde e condições físicas para se desenvolver e virar um cachorro adulto. E aí, hoje em dia, né, a chance do vira-lata ser mais saudável é muito grande, porque o histórico de vida desse cachorro são de cachorros que já conseguiram sobreviver nas piores condições, na rua, no frio. São cachorros muito mais resistentes. Não teve ninguém para salvar esses filhotes. Lá atrás, não tô falando de uma ninhada de hoje, a ninhada de hoje também. Mas mesmo uma ninhada hoje, que nasça numa ONG, que receba todos os cuidados, que alguém vai cuidar e tudo, o histórico familiar desse cachorro são de cachorros guerreiros, que já enfrentaram muitas coisas e já conseguiram sobreviver. Os mais fracos, eles não sobreviveram. E por isso que hoje, né, hoje em dia, os vira-latas realmente são mais resistentes, porque eles vêm de toda uma seleção natural. Então são duas coisas, né, que fazem o vira-lata ser resistente. É a seleção natural e a miscigenação genética. Ser mais resistente ou ter menos predisposição a doenças genéticas não significa de maneira nenhuma que esse cachorro é imune a doenças. Eu conheço muitos vira-latas muito doentes. Para começar, doenças virais não escolhe raça nem SRD. Leishmaniose, sinomose, parvovirose, todas essas doenças que dá para ser vacinado, não escolhe. Se você não vacinar o seu cachorro e não cuidar dele, ele pode sim pegar qualquer uma dessas doenças. Doença do carrapato também. Basta um carrapato infectado picar o seu cachorro, ele vai ter a doença do carrapato. Ele pode ser de raça ou pode ser vira-lata. Não é porque ele é vira-lata que ele pode ser picado por um carrapato infectado e não vai ter a doença. Não, porque ele é resistente a tudo. Não. Mesmo tendo um vira-lata, você tem que vacinar ele corretamente, levar no veterinário para fazer exames periódicos, ver se ele está se alimentando bem, está bebendo água, igualzinho um cachorro de raça. Só que se você tem um cachorro de raça, é bom você estar ciente quais as doenças mais comuns da raça do seu cachorro e fazer acompanhamentos mais profundos. A Cleo, por exemplo, como ela tem tendência a ter doença do coração, todo ano eu faço exame nela, eco e eletro, para ver se ela tá com alguma coisa no coração. Os cavaliers têm problema de coração. A Cleo vai ter problema de coração? Não sei. Pode ser que ela não tenha. Mas ela é predisposta. É da raça. Se você quer um cachorro mais resistente, o vira-lata com certeza é uma melhor opção, porque as doenças genéticas são mais raras neles. Mas ainda assim, eles podem ter todas as doenças virais, transmissíveis, bacterianas, tudo isso eles podem ter também. Vírus, bactéria e fungo não escolhe a raça de cachorro. Esse assunto é um pouco complexo, né? Eu sei que ele é um pouco complexo. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, comenta aqui embaixo e eu vou tentar responder. E se tiver muita dúvida, eu faço outro vídeo explicando isso. Mas eu espero que tenha ficado claro. Aqui no canal tem um vídeo com tudo sobre vira-lata, tudo que você precisa saber sobre saúde, temperamento, características. Tudo que você precisa saber sobre vira-lata está nesse vídeo aqui. É só correr lá, esse vídeo aqui já acabou. Deixa seu like e se inscreve no canal porque é muito importante. Beijo!